Olá, retornamos então com o programa Grandes Temas, que hoje discute o papel do judiciário brasileiro. Oscar, a gente estava discutindo aqui justamente esse conflito entre o custo do judiciário no Brasil e a sua eficácia, né? A professora Mariana citou a possibilidade de nós, ou na verdade, talvez a exigência de uma nova reforma do judiciário para equacionar esse problema. O que você pensa a respeito? Eu penso que o problema é muito mais de gestão do que de uma reforma, de mudar a lei, mudar a Constituição. É gestão interna mesmo. Cada tribunal, cada estado, né, o Poder Judiciário de cada estado, pensar mais na melhor forma possível, né, em termos de gestão de recursos humanos, de tecnologia, de fazer os julgamentos serem mais céleres, e uma quantidade maior de processos, né? Então, a gente tem um dado bastante interessante que Paulo colocou, é que o judiciário julga a mesma quantidade de processos que entra. Então, isso já mostra que tem uma gestão boa, né? Já que você consegue julgar tudo que é demandado, ou a mesma quantidade que é demandada, você consegue julgar. E eu digo mais, o judiciário também tem agido muito com as tutelas de urgência, né? As liminares. Então, isso reduz muito também aquela situação, aquela sensação de que a sua causa não vai ser julgada nunca. Não. Se tem alguma coisa de urgência que precisa ser julgada em poucos dias, pelo meu sentimento, pelo que eu vejo do juiz, o juiz vem atendendo isso, vem julgando causas, atendendo as medidas de urgência, de forma que resolve naquele momento. O problema é que o processo não acaba. E aí, muitas vezes, com vários recursos, ele demora muito. Mas as situações mais emergenciais são resolvidas em curto espaço de tempo, na minha ótica, né? Eu vejo assim, eu sei que vai ter casos que não aconteceu. Porque isso. Tem sempre dois lados, viu, doutor Oscar? E para os advogados, mais ainda, tem sempre um advogado de um lado e outro do outro. Então, assim, há uma primeira decisão. Claro. Há uma decisão, há uma resposta, né? E quando há um recurso para o tribunal também julga a liminar, né? Também de forma rápida. Se vai suspender a decisão do juiz, se vai manter. Então, assim, naquele primeiro momento, quando a questão realmente necessita de uma decisão urgente, é dada. Então, eu sei que tem uma demora para o julgamento total, o que a gente chama de trânsito em julgado. Aquela decisão definitiva, acabou o processo. E ainda existe uma demora ainda para a execução do que se ganhou, né? Então, às vezes, o processo dura anos. E a execução dura mais do que o de conhecimento. Essa é a regra, processo, inclusive. Mas não recebe o que o juiz determinou, o que ela pediu. Então, essa demora aí dá essa sensação mesmo de que a justiça é morosa, e muitas vezes é mesmo. Eu estava pensando também, do lado do Ministério Público, a gente tem uma dificuldade com o judiciário, que são nas ações civis públicas e nas ações de improbidade administrativa. Geralmente são ações que envolvem vários volumes de processo, ou seja, centenas de páginas, milhares de páginas, ou muitas vezes questões muito complexas, que mexe com a saúde pública, né, os hospitais, ou que mexe com o meio ambiente e dificulta, às vezes, o setor produtivo, econômico, por conta de uma questão ambiental. Então, é uma questão polêmica que os magistrados, e aí eu volto com o pensamento de Paulo, a universidade não ensinou a gente aos processos coletivos, ensinou os processos individuais. O Código Penal é relativo a processos individuais. O Código de Processo Civil, até pouco tempo, também era mais afeto a questões individuais. Agora tem todo um tratamento também das coletivas. Mas os juízes atuavam, né, julgavam os processos individuais e deixavam os coletivos, aqueles mais complexos, né? Então a gente vê aí, e isso é uma sensação que o povo tem, aquela operação que o Ministério Público entrou, né, naquela época, não foi julgada ainda, né? O que é que aconteceu com a Operação Impacto, com a Operação Dama da Espada? Está como? Está todo mundo impune, está todo mundo solto, não foi para frente, não foi julgado. E realmente isso acontece porque as questões são mais complexas e eu tenho esse
esse pensamento que os juízes eles estão mais voltados nas questões individuais do que nessas coletivas ou mais complexas. Então, julga e deixa essa aqui parada mais um pouco e acaba tendo uma demora nas principais questões, né? Eu acho, Sérgio, me permita só pegar um dado, professora Mariana, que eu acho que é essencial para essa discussão. Os maiores clientes de todas as justiças, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal, é o Estado. É o Estado. Quem mais demanda, quem mais provoca processos no Poder Judiciário é o Estado. É verdade. Então, e aí aquela falta de comunicação, aquela falta de... e muitas vezes o Estado sem condições de dar vazão à própria lei, de cumprir a própria lei, muitas vezes deixa de cumprir, não, vai para a Justiça porque vai demorar. Eu já escutei gestores falando isso. Né? É uma vantagem, né? Então, deixa ele ir para a Justiça. Então, por que servidores, vou pegar o caso que o Oscar citou aqui, por que servidores que têm um direito assegurado por lei têm que ir para a Justiça passar 10, 15 anos brigando para receber no final? Isso é um lado. Não sei se a Mariana vai falar. Queria só fazer uma colocação que talvez no nosso discurso aqui coletivo, inclusive para o telespectador, tenha parecido que o único problema do judiciário é a demora em resolver demandas. Esse é só um dos problemas, não é? Então, a gente tem inúmeros outros. A questão do custo é um problema, já que é o contribuinte, né, o responsável por sustentar o judiciário. Eu mencionei a questão da reforma estrutural, porque eu acredito que o Estado brasileiro precise de uma, não só no judiciário, mas no legislativo e no executivo. Se a gente pensar na politização do judiciário e no modo de nomeação dos membros dos tribunais, eu acho que isso é problemático e só se resolve com reforma. A questão da tecnia nas decisões, a gente ainda tem um protagonismo solipsista assim, do juiz, o juiz que decide a partir do seu senso de justiça pessoal é problemático. Às vezes fica difícil para a gente explicar, quem é advogado, por exemplo, né, explicar para o cliente que, olha, a decisão vai depender do julgador, se ele é mais progressista, se ele é mais conservador, se ele pensa assim, se ele pensa assado. Então, acho que assim, a questão do judiciário, como esse é o foco, né, é muito mais abrangente, realmente, assim, na minha ótica, do que a demora em oferecer uma resposta para o caso concreto. Até porque o acesso à justiça é muito maior do que ir para o judiciário. É ir para o judiciário, é conseguir chegar até a jurisdição, ter uma decisão técnica de qualidade, compatível com o que o sistema jurídico impõe e num tempo razoável, né? E essa questão do acesso à justiça é uma pontinha, assim, da problematização do judiciário. A efetividade. Né? A efetividade da decisão, exatamente, ainda a efetividade da decisão. Eu queria apontar uma questão que o Oscar falou a respeito do ensino. Acho que isso aí, o ensino. Né? Isso também a gente tem que observar que tipo de ensino tem sido dado, como é que o servidor do judiciário está preparado e como os servidores, inclusive os juízes, né, foram treinados, em que sistema. Esse sistema, né, já está superado no Código de Processo Civil, bem claro, mas você não pode mudar a cabeça de uma pessoa de uma hora para outra. Isso leva muito tempo. Muito tempo, é uma questão cultural. O Brasil mesmo. tem 1.240 faculdades de direito. É o país que mais tem faculdade de direito. Se a gente dividir o mundo em dois, de um lado vai estar o Brasil e do outro vai estar o outro mundo em números. Nós estamos, né, num universo, breve, a OAB vai completar 1 milhão de advogados. 1 milhão e 100 já tem. Já tem. 1 milhão e 60. Agora no final do ano chega em 1 milhão e 100. Mas é uma carreira mas não existe isso em nenhum outro país. Mas deixa eu dar um dado mais estarrecedor ainda. E deixa eu dar um dado mais estarrecedor. Tem 1 milhão e 100 mil advogados e tem 6 milhões de bacharéis que não são aprovados no exame de ordem. Aí é um problema maior ainda para o ensino jurídico. Grave, maior ainda para o ensino jurídico. Ou seja, nós temos 6 milhões de bacharéis que não conseguem aprovação no exame de ordem. Ou seja, a formação é precária. Esse é um grande problema a ser enfrentado, e aí o reflexo disso, sem dúvida alguma, é no judiciário, é no Ministério Público, é para a advocacia, é para a própria carreira acadêmica, né? Então, mas esse é um dado estatístico. Então, assim, nos Estados Unidos, no estado de São Paulo, tem mais faculdade de direito do que em todos os Estados Unidos. No estado de São Paulo. Pois isso que vocês estão falando, acho que tem a ver um pouco com a questão, e isso que a gente está discutindo aqui, né? Com a questão da Laísa Félix, que nos envia essa pergunta. Por que os custos da justiça no Brasil são tão altos?
No final das contas, a gente já vinha falando disso, né? Mas eu tenho um caso muito emblemático que eu pensei na época essa quantidade de gente que procura tornar-se advogado, etc., é um pouco por conta dessa má fama do judiciário, dos altos salários. O princípio da inafastabilidade. O judiciário tem que apreciar tudo e nós temos acesso, e o acesso gratuito, foi prometido, né? Veja, direito tem um custo. Né? Toda vez que a gente garantir direito a alguém, eu estou tendo um custo com isso. E esse custo é elevado por conta, muitas vezes, de uma Constituição programática. Nós temos uma Constituição programática com muitos direitos. E eu me lembro que na época em que eu era juiz em Mossoró, e no juizado, um caso que ficou conhecido como o caso do ioiô creme. Ioiô creme era um doce, né? Um doce. E o sujeito comprou o ioiô creme em uma banca lá em Mossoró e veio sem a palheta. Ele demandou no judiciário. Ele demandou no judiciário. Bem, a empresa, não sei por conta de algum motivo, mandou um advogado de São Paulo para um custo de uma palheta no ioiô creme. É desse tipo de caso que nós estamos falando. Existem casos sérios, o judiciário é para casos difíceis, casos realmente necessários, mas nós precisamos ter um sistema que nós chamamos de sistema de múltiplas portas, que é já desenvolvido nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Então nós fizemos semelhantemente, né, ao modelo americano e muitas outras questões, mas não conseguimos acompanhar o modelo americano no sistema de múltiplas portas, criar alternativas e não focar apenas no Poder Judiciário, no juiz como autoridade suprema capaz. Nenhum país faz isso. Né? Eu tenho que ter alternativas, portas que permitam que o judiciário encaminhe os casos, o judiciário avalia e faz o encaminhamento de casos que sejam merecidos de apreciação do Poder Judiciário. Mas isso é só uma questão de gestão ou recai naquilo que a Mariana estava falando, a necessidade de uma reforma do Judiciário também? Precisamos primeiro de uma reforma do ensino. Né? Precisamos primeiro de uma reforma do ensino. As universidades precisam ensinar a política, a cultura de paz, a pacificação, a mediação, as soluções autocompositivas, né? Sair do modelo heterocompositivo, ou seja, que é uma parte de fora, a autoridade do Estado, e que essa parte de fora é que vai resolver o caso, custeada. Por que nós não utilizamos o modelo autocompositivo de baixo custo, em que um facilitador, usando técnicas de justiça restaurativa, sem nenhum gasto para o Poder Judiciário, resolve um conflito? Né? No Código de Processo Civil nós já temos a previsão dos centros comunitários, o doutor Paulo sabe muito disso. Né? O Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, né? Nós acompanhamos a implementação desses núcleos comunitários de solução de conflito, mas a sociedade tem que perceber a necessidade disso. Tem que perceber que é possível resolver o conflito com a mesma eficácia, sem necessariamente demandar uma ação, sem necessariamente ter que se deslocar para um fórum. Você pode resolver, inclusive, na sua comunidade, pequenos conflitos. Aí o resultado será mais eficaz, né? Utilizando técnicas que são utilizadas pelo Poder Judiciário. Então, nós precisamos, antes, desjudicializar, desburocratizar, né? Descentralizar. Né? Descentralizar. O Judiciário, ele exerce um papel importante nisso. Ele exerce um papel importante, mas, infelizmente, esse papel importante precisa ainda do reconhecimento da própria sociedade. E aí eu preciso mudar, né, estabelecer princípios de não violência, cultura de paz. Né, agora, recentemente, o governo do Estado editou um decreto da cultura de paz. Mas será que esse decreto está sendo cumprido? O que é que está sendo feito nas escolas para a cultura de paz? Ou nós simplesmente reproduzimos um documento da ONU e ficou por isso mesmo? Eu tenho que colocar, né, mão na massa, começar a cultura de paz hoje. Eu acho, na verdade, Sérgio, que acho que o Fábio tem razão e acho que nós não podemos contar que tudo isso se resolva com um passe de mágica, com um corte. Eu acho que nós temos muitas medidas e as instituições, eu acho que estão envolvidas em buscar evoluir para isso. O Fábio falou aqui que nos Estados Unidos há 40 anos se começou a trabalhar isso. Mas há 40 anos nos Estados Unidos o negro não podia fazer um pedido na justiça. Então,
as evoluções sociais, elas não se dão por força de lei ou por força da imposição do Estado, elas se dão por força do trabalho de instituições, né? E obviamente que isso tem que partir da sociedade. A sociedade precisa se conscientizar disso. E isso não acontece em 1 ano, em 2, em 3, em 4. Isso são décadas de evolução. Eu acho que a Constituição, em 88, nós temos uma Constituição que é uma criança, né? Então, nós temos uma evolução muito forte. No fortalecimento das instituições desde a Constituição Federal, e acho que o momento que Mariana falou aí, que nós vivemos hoje de uma grave crise, eu acho que é um momento que vai ser um marco de crescimento e de fortalecimento das instituições, e é assim que nós reputamos esse momento hoje, de se aproveitar, e aí eu acho que essas instituições que falam com a sociedade, que podem transmitir isso num trabalho às escolas, como o Tribunal de Justiça tem, como o Ministério Público tem, como a Ordem tem, né, de quê? De chegar ao jovem, porque tem que ser nele. Tem que ser nele. Isso aqui nós estamos trabalhando, nós estamos conversando para ter, talvez, um resultado para os nossos filhos. Não adianta querer achar que o Brasil vai se transformar numa democracia plena e absolutamente perfeita e justa num espaço de tempo que precisa recuperar 500 anos, né, de muita coisa errada, né, de momentos e períodos de exceção e de ditadura que são muito superiores aos momentos de democracia que nós vivemos. Então, acho que essa evolução ela já começou, acho que nós, todos que representamos aqui essas instituições, temos papel importante em continuar com isso, e acho que o Poder Judiciário também já compreendeu, acho que tem muito o que se fazer, como todos acho que precisam contribuir, né? Acho que o Judiciário esteve durante muito tempo afastado da sociedade. Aquela venda na justiça ela existia, né? Não, eu acho que esteve completamente afastado, não se preocupava, mas eu acho que hoje existem ações no Poder Judiciário voltadas para isso, existe uma preocupação clara, na prática, existe uma preocupação clara de muitos setores do Poder Judiciário, né, preocupados em levar, de fato, esse conhecimento, de buscar isso, o trabalho do SEJUSC, né, o trabalho da composição prévia. Ele, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que está sendo levado adiante. Né? E eu tenho acompanhado isso, nós temos acompanhado isso junto ao Poder Judiciário, com a participação de todos. E eu acho que aí, estimular a sociedade a buscar e a reconhecer nesses processos alternativos uma solução para os seus problemas é o papel, talvez, o mais importante que a gente exerça hoje. Eu queria voltar numa questão que a Mariana levantou agora há pouco, que é justamente essa relação entre os poderes, né? O Judiciário, por força, inclusive, da mídia, de processos bastante polêmicos, né, que envolvem o Poder Legislativo, o Poder Executivo, há uma perigosa relação entre o Poder Judiciário e a questão política. Né? Como é que vocês veem isso? Porque me parece que isso hoje é um problema grave na sociedade brasileira. A gente não sabe muito bem a fronteira entre essas várias instâncias, né? Já que desde Hegel, na filosofia do direito, né, nenhum poder representa a totalidade do Estado. Ao mesmo tempo, esses poderes não são indiferentes um em relação ao outro, mas qual é a fronteira? Ou não será possível estabelecer? Porque o que a gente vê hoje é uma clara politização do judiciário, uma judicialização da política, né? E, de fato, isso é um problema e que a mídia colabora de uma maneira negativa para que a confusão ainda se perpetue aumente mais ainda, né? Maria, você quer começar, que você levantou a questão? Falar sobre a conexão entre judiciário e política é bem complexo, assim, né? Eu acho que é uma conexão inevitável pela estruturação das relações de poder, pelos checks and balances. O judiciário, checks and balances, né, é uma expressão técnica, mas pelos mecanismos de controle recíproco que foram estabelecidos pelo Constituinte. O judiciário, controle legislativo, controle executivo. Então, de alguma forma, vai haver uma proximidade do judiciário com as outras esferas de poder. Essa proximidade pode ser positiva, profissional, técnica, ou pode ser uma proximidade que implique numa politização indevida. Leia-se quase que numa partidarização, quase, como a gente tem acompanhado em alguns episódios recentes. Pensando na figura do magistrado, né, que eu acho que é
a personificação assim do judiciário, ele é impedido pela Constituição de exercer atividade político-partidária, né? A lei da carreira também o impede nesse sentido. Mas isso não faz com que a gente não observe, na prática, conexões que parecem ultrapassar a técnica, né? Nós temos um ministro do Supremo, por exemplo, que às vezes Gilmar Mendes, que às vezes soa estranhíssimo, assim, né? Você observa e pensa, poxa, como pode a emissão de um posicionamento político dessa ordem, às vezes criticando julgamentos dos seus pares, dos seus colegas, né? Então, é um tema delicado. Pré-julgando, às vezes, né? Pré-julgando, às vezes. Assumindo posição partidária. Assumindo posição partidária. Isso aí, não vou fazer a defesa dele, não, longe de mim, mas vou dizer que tem vários ministros lá no Supremo que, infelizmente, infelizmente estão entrando exatamente nisso aí. Nesse gancho, o problema, a meu ver, é que é a forma em que é formado, é composto o nosso Tribunal Superior, a nossa Corte Suprema. E como resolver essa composição? Poderia ser por eleição. Né? Mas aí precisa de uma reforma do Judiciário. Nesse caso, né? sim. Nesse caso, aí eu concordo. Sim, concordo. Porque, só na reforma. E ter um mandato temporário, né? Ter um tempo de... Não pode ser... É a minha opinião, né? Não deveria ser assim... Vitalício e cada vez mais longo, 70 anos, 75, né? Eu acho que deveria ter talvez uma forma respeitando o que a maioria da carreira, no caso do 5º Constitucional, se houvesse o dever de respeito entre os próprios juízes, né? Escolha do magistrado que vai compor a Corte Suprema, mas da forma como que é muito... ele é designado pelo presidente da República, e se a gente olhar, os últimos 2 presidentes da República praticamente escolheram todos os ministros do... A maioria está formada. A maioria está formada. Então, assim, a possibilidade dessa forma de seleção dos ministros do STF ser feito por designação do chefe do Poder Executivo Federal, e quem vai julgar o próprio chefe do Poder Executivo Federal é o STF, isso, e também as principais causas, né, da União, isso, a meu ver, é muito ruim. Já de certo modo contamina um pouco a relação. Contamina, com certeza. E a solução para isso seria a eleição, né, e, consequentemente, falando em eleição, um mandato, né, você ter um tempo de que o magistrado ficará lá no Supremo Tribunal Federal, e em seguida ele sairá e virá outro. Então você teria essa alternativa, seria alternativo, né? Ficaria modificando aí os pares. Tem um estudo que mostra, e é interessante falar, porque é estudo, né? Deixa de ser minha opinião e vira o trabalho científico de alguém, que afere justamente, objetivamente, com dados, essa politização do judiciário, assim, o caráter explícito mesmo em assumir certos posicionamentos que são políticos, o decisionismo também dentro do direcionamento de políticas públicas. Então, é uma realidade, para além dos aspectos ideológicos, um fato. E que talvez não seja tão positivo numa perspectiva democrática, porque me parece que o judiciário não foi escolhido para ser o protagonista do político dentro da estrutura estatal, e sim o protagonista do jurídico, jurisdiction, né, dizer o direito no caso concreto. Então, é muito delicado, e como reverter isso também deve ser algo a ser implementado, caso exista uma reforma, na minha singela visão, com um processo de estudo profundo, observância de outros modelos, porque hoje a gente tem isso. Veja só, minha gente, que peculiar, até quem não é do direito há de desconfiar dessa estruturação. O chefe do executivo, que tem foro por prerrogativa de função, escolhe o sujeito que vai ocupar um assento no tribunal que talvez no futuro o julgue, seja o presidente da República ou o governador do estado, por exemplo. Então é no mínimo esquisito, né, na perspectiva da imparcialidade entre os poderes e do equilíbrio. Existem outros modelos, né? Eu acho que esse é o modelo dos países civilizados e talvez evoluídos culturalmente. Eu acho que isso aqui que a gente discute hoje, infelizmente, é a realidade do Brasil, e é curar o sintoma e não a causa, né? Sim, porque na hora que nós temos, independente dos Estados Unidos, a nomeação é do presidente da República, né? E nós temos uma Suprema Corte respeitabilíssima. Independente da nomeação por partidos, mas você não escuta falar, você não vê a Suprema Corte, na verdade, nos Estados Unidos, sequer aparecer. A Suprema Corte julga nos Estados Unidos, acho que 150, 200 processos por ano.
O STF julga 800 mil por ano. Mas com acordo constitucional aí entra na sua reforma também. Tem a questão também de ser televisionado, né, o julgamento do Supremo. Na verdade, assim, se transformou numa grande atração, né, e assim, e aí isso estimula, obviamente, os próprios ministros a cada vez mais quererem. Mas assim, eu acho que realmente assim, essa forma de escolha no Brasil, eu acho que pouco interfere nesse resultado. Essa é a minha opinião. Porque assim, nós temos situações, por exemplo, de escolhas entre a categoria, por exemplo, você falou em relação ao quinto, se transforma numa campanha política. Sim, seja no Ministério Público, seja na OAB, o que nós vemos são os candidatos, os 4, 5 ou 6 candidatos rodando Brasil afora, fazendo campanha, ou seja, não é a forma em si, eu acho que a gente tem que atacar, é a cultura, é o estudo, é o ensino, ou seja, é a cultura que a gente precisa mudar um pouco, assim, e isso obviamente não é para agora, com relação a essa questão da cultura, eu acho interessante porque se você pegar a tradição jurídica, o Brasil, né, segue uma tradição jurídica civil law que é muito apegada à abstração teórica. Essa abstração teórica já não existe nos países como, por exemplo, os Estados Unidos, que seguem o modelo do common law. Os países do common law, eles percebem claramente o caráter político da atividade judicial. Isso é bem palpável. Eles trabalham diante de regras, dentro dessa questão, eles não vão tentar vencer isso. Eles vão trabalhar pragmaticamente. Nós não, nós acreditamos, né, uma abstração teórica, criamos foro de prerrogativa de função, acreditamos que é possível construir códigos de ética, que o juiz vai se distanciar. Não, o caráter político da atividade judicial é um caráter, né, palpável, e a gente não tem como vencer. O juiz ele não está distante, e pelos mesmos motivos que já foram apresentados aqui. Então a gente tem que atuar isso pragmaticamente, né? Atuar pragmaticamente. Acreditar que quem tem foro prerrogativo de função vai ser julgado lá em cima, porque teoricamente o processo vai demorar menos, ou porque os ministros são mais imparciais, eu acho que a gente não está pelo caminho adequado. Temos que ser mais pragmáticos, mais realistas, né, e assumir, né, o defeito da natureza humana. Nós vamos precisar então continuar o debate num outro programa, infelizmente chegamos no nosso tempo. Queria agradecer a presença de todos vocês no debate de hoje, sem dúvida muito esclarecedor. E a você que nos assistiu em casa, o programa Grandes Temas de hoje. Lembrando que agora o programa Grandes Temas também está no Facebook. E lá você fica sabendo o tema dos próximos programas, quem serão nossos convidados, e assistir ou rever programas que já foram ao ar aqui na sua TV universitária. Então você pode também lá no Facebook enviar sugestões de temas e curtir o nosso programa. Quero agradecer a presença de todos e a sua audiência. E esperando você na próxima segunda-feira, às 8 da noite, aqui na TV Universitária. Uma boa noite a todos.